Olá, meus queridos amigos do Trica Show. Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio, 40º episódio do Trica Show. São tipo 40 semanas. Não é exatamente isso, porque a gente vacilou em algumas, nas outras a gente demorou um pouquinho para postar. Então, não é exatamente 40 semanas de podcast, mas é tipo isso. Bastante tempo de sofrimento com o nosso tricolor aqui juntinho com vocês. Eu sou o Vitor Boni, estou aqui com uma equipe reduzida porque o resto não aguentou ver o São Paulo e depois falar sobre isso. Estava todo mundo feliz com 10 dias sem o São Paulo em campo. Hoje acabou com a alegria de todo mundo mais uma vez. Mas os guerreiros, Elaninho e Gustavo, estão aqui. E aí, Elaninho, tranquilaço? E aí, Boni, tudo bem? Eu já sei a resposta para a sua pergunta e eu sei que você já tem uma para mim, que é não, né? Infelizmente, o São Paulo não venceu ainda em 2021. A gente está gravando isso logo depois do jogo contra o Ceará. Então, tranquilo eu não tô. Eu tô bem pé da vida, inclusive, com diversas situações envolvendo o São Paulo. Mas isso a gente vai entrar mais a fundo nesse episódio. E vocês perceberam que a gente está postando num dia diferente, porque a gente pensou, vamos gravar depois do jogo, né? Para ter mais um assunto para falar no podcast. Ideia ruim, né, Gustavo? E aí, você tá tranquilaço também ou não? Fala Boni, fala Ilaninho, fala galera que acompanha o Trica Show. O pai tá tranquilo, né, meu? Nós já tá acostumado com essa patifaria. Nós já tá sabendo qual que é o esquema lá de dentro. Eu, inclusive, estou feliz, porque semana passada eu não estava aqui e desde que eu entrei foram muitas poucas vezes que eu perdi esse podcast maravilhoso. Então eu tô feliz de estar de volta. São Paulo continua decepcionando a gente. Nada mudou, nada mudou. Mudaram as estações, nada mudou, né? Exatamente. Mudou que não temos mais dinizismo implantado, é só isso. Vocês já pararam para pensar que a gente nunca mais vai poder falar vou dormir, que amanhã tem o São Paulo do Diniz em campo? Nunca mais Cara, vamos ver o Luciano jogando água em técnico, porque se ele meter essa no nosso candidato a assumir, ele vai levar logo um carrinho desse senhor que está próximo aí. como eu falei no episódio anterior, eu vou sentir muita falta dos memes do dinizismo, então eu tô sentindo falta já do Luciano jogando água e afins. Já diria o poeta, que mundo é esse tão cruel que a gente vive? Vamos lá, o São Paulo empatou. São Paulo Essa empatou com o Ceará no Morumbi 1-1 pela 35ª rodada. Como a gente já falou aqui, ainda não venceu em 2021. São 7 jogos, 4 derrotas e 3 empates. Campanha de rebaixado. Nem parece que estava na liderança há pouco tempo, com 7 pontos de vantagem. Mas não é só sobre isso que a gente vai falar hoje, tem muitos assuntos ainda. Tem Brenner, possível novo treinador, o Hernan Crespo tá próximo, então vamos falar sobre bastante coisa hoje. Mas vamos começar, né, com esse joguinho maravilhoso, São Paulo 1-1 Ceará. O que vocês viram de mudança nessa nova era do São Paulo? O São Paulo do Visoli, né, preparando o terreno para o novo treinador. O que teve de mudança? O que o São Paulo foi melhor? O que o São Paulo foi pior do que nos últimos jogos com o Diniz no comando? O que você achou, Elaninho? Olha, tem uma diferença entre falar o que é diferente do São Paulo que entrou em campo contra o Ceará, do São Paulo que era do Diniz, ou até mesmo do São Paulo que estava jogando antes. Em relação ao time do Diniz, a base foi mantida, né? O 4-4-2 seguiu, o time titular foi o mesmo, só o Sara que teve um probleminha antes do jogo, não foi desfalque, e o Tietchan entrou no lugar dele. De resto, o time base foi o de sempre. Mas em relação aos outros jogos de 2021, eu achei que o São Paulo foi mais intenso, principalmente no primeiro tempo, né? O São Paulo foi logo no começo, já criou 3 chances, que o Richard, de goleiro do Ceará, foi muito bem. E foi muito porque o São Paulo pressionava a marcação do Ceará, tava bem fisicamente também, né? Porque ficaram 10 dias sem jogar e num calendário como é o do futebol brasileiro, se você ficar mais do que 3 dias de intervalo entre um jogo e outro, já é um alívio danado. 10 dias então nem se fala. Mas eu achei o São Paulo um pouco mais ligado, principalmente no começo do jogo, mais enérgico mesmo, não necessariamente com vontade, acho que vontade sempre tem de ganhar, assim, e nem raça, mas intensidade mesmo, de pressionar, de ir em toda a bola.
e coisas assim. A transição estava bem mais rápida do que nos últimos. Também. Eu achei que, por exemplo, tinha alguns lances que nos outros jogos de janeiro, o São Paulo, por exemplo, se o centroavante do time adversário saía para receber a bola no meio-campo, os zagueiros ficavam um pouco perdidos, não sabiam se iam ou se o volante ia, e aí a falta de comunicação acabava fazendo com que o São Paulo ficasse muito espaçado, o volante para os zagueiros e o jogador recebia livre. Hoje não, hoje eu vi o Arboleda indo direto já no centroavante que ia receber, podia dar certo ou não, mas era um time que pressionava. Às vezes o Ceará até escapava da pressão, mas o São Paulo, como você falou, recompôs muito bem. Hoje foi muito rápido a transição. Não sei se por falta de iniciativa do Ceará, acho até que não. Acho que foi por conta do São Paulo mesmo, que foi muito bem defensivamente. Não só defensivo, eu quis dizer, mas também da defesa pro ataque, tocando a bola. Então, isso eu achei meio mais do mesmo, para ser sincero. Eu não senti tanta diferença assim. Senti muita diferença na intensidade mesmo. Isso foi o que me pegou como ponto principal. Também vi o São Paulo se movimentando muito e a gente sabe que nesse 4-4-2 atual a gente precisa muito, principalmente que os meias e os atacantes se movimentem muito para funcionar as tabelas e tudo mais. E isso no primeiro tempo funcionou muito bem, principalmente com o Igor Gomes, que para mim foi o meu destaque do jogo, para mim foi o melhor do jogo, se movimentando demais a todo momento, tabelando. São Paulo, isso realmente acho que foi diferente em relação aos outros jogos. O São Paulo tocou muito rápido a bola, tipo, em vez de dominar, olhar, parar e pensar, foram toques rápidos. Eu tô falando mais do primeiro tempo, que são as partes boas. O segundo tempo foi um pouco xoxo. O ritmo caiu, mas também o São Paulo não sofreu, mas também não atacou direito. Foi mais morno o segundo tempo. O primeiro que foi mais parecido com os últimos jogos. Né? Sim, faltou um pouco de iniciativa. Às vezes pode ter sido até porque, como o primeiro tempo foi tão intenso, o São Paulo não teve gás e fôlego pro segundo tempo. Ou acho que talvez o Ceará tenha se acertado um pouco também, ou um pouco dos dois. Mas a diferença para mim foi o primeiro tempo, a intensidade e a rapidez no toque de bola. A saída que o Diniz gostava, a saída curta, atraindo o adversário. O que não dava certo naquela saída era quando os jogadores demoravam demais para tocar a bola, ou para inverter, para lançar, ou para tocar para qualquer companheiro. E hoje o São Paulo fez isso muito rapidamente, principalmente no primeiro tempo. É isso. Você concorda, Gustavo? Concordo, Boninho. Eu vou começar com um leve desabafo só, que eu fiquei procurando palavras para dizer, Fique à vontade. Vou soltar no português, claro. Mas que campeonato bosta esse Brasileirão de 2020, hein? Pelo amor de Deus, que desgraça de campeonato. Um tempo atrás a gente isso, pô, nosso Brasileirão. Nosso Brasileirão, pô. Não, Brasileirão eu amo, mas o desse ano... No mundo. Nenhum campeonato que tem Germancano disputando com Daniel Alves e Felipe Luiz, com ao mesmo tempo Matheus Babi, pode ser chamado de ele é o nosso. Ele pode ser ruim, mas ele é nosso. O Brasileirão em si eu amo, mas o que eu falo é especificamente desse ano, de 2020, porque pelo amor de Deus, cara, não é possível. Antes a gente até brincava nas redes sociais que ninguém queria ganhar o campeonato, mas eu tô achando que os times estão levando isso muito a sério. Porque não é possível. Só nessa rodada a gente teve o Internacional perdendo para um time que está disputando para sair da zona de rebaixamento. E aí tudo bem, você tem o aspecto de o time tá brigando para sair, precisa ganhar, mas pô, o Inter tá brigando por título, né? Não pode perder. O Atlético saindo da briga também, empatando com o Fluminense, mas ninguém quer ganhar esse brasileiro. E bom, esse era o desabafo. Falando sobre o jogo, concordo. Eu, inclusive nos primeiros momentos, eu falei lá no nosso grupo também que pouco estranho, né? Do jeito que o São Paulo tá jogando hoje, acho que a gente não vai poder falar mal do São Paulo no podcast. Graças a Deus deu tudo certo, a gente tá podendo falar mal. Mas o começo do jogo do São Paulo é muito bom, muito bom. A diferença principal para mim do time do Visoli pro time do Diniz é que o time do Diniz geralmente no começo do jogo preferia mais ter um pouco de noção de como ia demandar a partida e aí começar a pressionar mais, tentar atacar, e ainda assim não era um time de tantas oportunidades seguidas, não eram tantos momentos que isso acontecia. Agora, contra o Ceará, no começo, nos primeiros 10 minutos, a gente tem no mínimo 3, 4 chances já de gol. O Richard, goleiro do Ceará, fez uma partida
muito boa, uma partida excelente. Made in Cotia. Made in Cotia, exatamente. Lei do ex funcionando. Foi uma partida absurda do Richard. E a gente atacou bastante no primeiro tempo. No segundo tempo eu senti um pouco do que o Elaninho falou. Eu acho que deu uma baita de uma caída de rendimento. Só que eu também percebi que foi um time mais lateral. Eu acho que era um time mais aberto em comparação ao do Diniz. O do Diniz geralmente a gente procurava usar muito meio e quase nada das laterais ofensivamente, só quando Reinaldo e Juan Fran atacavam. Mas com o Visório eu senti que isso mudou um pouco, principalmente no segundo tempo, quando ele colocou o Toró e o Galeano, que aí a gente passou a jogar num 4-3-3, com dois alas mesmo abertos lá no ataque. Então eu gostei. A gente. Aí eu acho até que vai um pouco mais até de azar do que falta de mérito do São Paulo, porque essa era uma partida que, se por exemplo a gente tivesse numa fase boa, a gente falaria, pô, isso foi um deslize pequeno, a gente jogou bem, pressionou e acabou, o goleiro deles acabou brilhando, a gente não aproveitou as chances, acabou acontecendo, perdemos 2 pontos. Mas na fase que a gente está, não é bem assim que acontece. Mas gostei bastante do time hoje, principalmente no primeiro tempo. Vamos ver se o time vai conseguir se manter e começar a ganhar, né? Porque não adianta de nada a gente mudar a forma de jogar, ganhar mais ofensividade, não conseguir uma vitória em pleno 2021. Ô, Boni, só para completar uma coisa que o Gustavo falou que é muito importante, eu tinha esquecido. As substituições foram muito diferentes das do Diniz mesmo. Geralmente a gente estava acostumado a ver o Diniz sempre. É que tinha o Brenner também, então ele colocava sempre o Pablo, que hoje foi titular, colocava o Vitor Bueno, geralmente tirava um zagueiro quando estava perdendo ou empatando. E hoje a gente viu substituições muito diferentes. A gente viu Carneiro, viu Galeano e, se não me engano, o próprio Vitor Bueno. Mas não tô dizendo que eu achei boas ou ruins, só tô dizendo que elas foram diferentes. Isso é diferente em relação ao time do Diniz. E parece que do jeito que a gente tá falando, né, só elogios, parece que o torcedor que não viu o jogo ou não sabe o resultado acha que terminou 3-0 São Paulo, né? Mas do jeito que a gente só tá Exato. elogiando, falando que o time criou e que foi intenso e tudo mais. Mas para mim o São Paulo teve um defeito que é algo que a gente já viu com o Diniz, principalmente no começo do trabalho do Diniz e principalmente agora nesse momento de crise, digamos assim, contra o Grêmio na Copa do Brasil, foi até o que nos eliminou, eu acho. Que foi faltou carisma de gol, como diria Fernando Diniz. O São Paulo Faltou criou. pontaria. Pois é, nem pontaria, porque as bolas foram no gol até, só que o goleiro não deixou. E não é porque o Richard fez uma grande atuação que significa que o São Paulo pode passar ileso, sem críticas, falando, mas o goleiro brilhou. O goleiro brilhou, mas tiveram, quer dizer, finalizações que dava para ter marcado. A primeira do Luciano, logo no terceiro minuto de jogo, ele domina na perna esquerda, ainda dentro, quase na pequena área. Ele pode soltar um balaço e ele chuta rasteiro ali, não tão forte. O Richard pega tranquilo. No E gol, no então, gol pedido do Tietchan, ele perde o gol no começo. também, Eu ia se ele falar faz. isso, E, o gol aquela do. cabeçada ele não costuma perder, né? A gente já viu várias vezes, não cabeçada, mas bolas assim que o Luciano guardou. Eu lembro, pensando em duas rápidas aqui, na Copa do Brasil contra o Flamengo, foi o gol na assistência do Reinaldo, foi muito assim. E tem um gol contra o Fortaleza, lá no Castelão, que o Vitor Bueno cruza de esquerda, muito parecido com o cruzamento do Vitor Bueno, cruzamento do Vitor Bueno, muito parecido com o do Igor Gomes contra o Ceará hoje. E aí só que a bola vai no pé do Luciano e o Luciano faz. Então ele não costuma perder essas chances, né? Acho que hoje, apesar do gol da vitória, o Luciano não foi bem, ele Do não... empate. do empate, perdão. Ele foi muito, muito mal para mim. Ele perdeu chances que não se pode perder, ainda mais quando o jogo tá 0-0, porque se ele faz uma daquelas chances só, o jogo seria totalmente outro. O São Paulo abre o placar no primeiro tempo, a postura das duas equipes seria diferente no segundo tempo. Então, acho que fez muita falta. E isso foi uma coisa que me irritou bastante, inclusive, pontuar aqui, porque eu falei até no Twitter sobre isso, que o torcedor do São Paulo tem uma memória seletiva que me incomoda e me irrita muito, muito mesmo. Porque em certos casos pegam no pé de alguns jogadores, alguns com razão, mas com o Luciano, por exemplo, o Luciano fez o gol, é verdade.
mas ninguém, só porque ele fez gol, ninguém vai lembrar das chances perdidas por ele. Óbvio que ele merece elogios, tem crédito, porque tem sido um dos nossos principais jogadores, mas ele precisa ser cobrado pelos erros e elogiado pelos acertos. Ele, legal que ele fez o gol de empate, foi importante, mas ele perdeu 2 ali que, se ele tivesse guardado pelo menos um daqueles, talvez ele não precisasse ter quase morrido para fazer o gol de empate. Concordo. Algo a acrescentar, Gustavo? Então, só acrescentar que eu ia falar sobre isso também, o gol anulado é uma chance perdida do Luciano, né? O Luciano estava ele podia escolher qualquer canto, podia jogar no contrapé do Richard, mas ele cabeceou no meio e aí o Tietchan estava impedido. A outra coisa, ele fez uma partida ruim, assim, a gente pode falar que foi boa pelas chances que perdeu, mas boa pelas chances que criou, mas ruim pelas chances que perdeu. E o gol, eu acho que se não tivesse desviado no Klaus, eu acho que não tinha entrado também. Porque eu também acho que ele poderia ter chutado ao invés de cabeceada, ele preferiu dar o peixinho, a bola acabou desviando no zagueiro do Ceará e entrando. Acho que se não tivesse desviado, não tinha entrado. E só completando sobre as substituições, eu acho que por tudo que aconteceu no jogo, a galera acabou deixando isso passar despercebido. Mas o Visoli colocou o Galeano no lugar do Juan Fran, e aí deu para perceber isso no final do jogo. Quem estava fazendo mais esse papel de lateral direito, meio que meia direito, era o Daniel Alves. Ele não colocou o Tietchan. O Tietchan estava ainda jogando pelo meio e o Daniel Alves dava para perceber que ele estava jogando mais pela direita lá. Então vamos ver, né, se nessa reta final de Brasileirão o Daniel vai acabar indo um pouco mais para a lateral ou se foi só nessa partida mesmo. Sobre as substituições, eu só queria fazer um pequeno comentário que a gente que está acostumado a essas reconstruções sempre, todo ano, mudança de técnico e tal, essa utilização de jogadores que não estavam sendo muito usados pelo Diniz nem me surpreende tanto, porque é sempre assim, né? Sempre quando tem um interino, principalmente quando tinha o Milton Cruz, colocava alguns jogadores que estavam bem encostados, lançava alguns jogadores da base, até o Lucas Moura foi lançado numa situação dessa, né? Quando 2010, depois que o Ricardo Gomes saiu, ele foi lançado pelo Milton Cruz, se eu não me engano, não é? Não foi isso, foi num jogo contra o Atlético Paranaense, depois da eliminação na Libertadores. Me corrijam se eu estiver errado, mas eu não me surpreendo muito com isso, não. Agora, a gente falou um pouquinho sobre a ausência do Brenner, então vamos tratar deste assunto, da venda do Brenner por FC Cincinnati dos Estados Unidos, da Ô Major. Boni, Diga. antes da gente tocar no assunto Brenner, acho que a gente precisa tocar em um último assunto do jogo contra o Ceará, que é Thiago Volpe. Acho que Nossa, é verdade. Até não dá pra passar despercebido. apaguei da minha mente de tão indignado que eu fiquei. Eu não queria nem falar disso. Minha mente apagou automaticamente. Podem destoar todos os seus sentimentos aí, seu ódio, alegria, amor ao Thiago Volpe. Então, eu não sei o que sentir nesse exato momento, porque na hora que saiu o gol do Ceará, não consegui nem lamentar, porque fiquei num estado de choque absoluto, porque falei, não é possível que isso aconteceu, eu tô sonhando, eu tô tendo um pesadelo, porque, cara, isso é uma coisa que não acontece na várzea, assim, eu acho que, e o erro é totalmente do Volpe, pra mim o erro não é, por exemplo, o Luan até tem um leve errinho que ele hesita na hora que ele tá ali no meio campo, mas ele não coloca a bola pro Volpe na fogueira de jeito nenhum, pelo contrário. O Volpe tinha inúmeras alternativas ali. Eu achei até que eu achei que o Volpe ia devolver pro próprio Luan, que já tinha, depois que ele toca no Volpe, ele já abre ali na direita. Eu achei que o Volpe ia devolver no próprio Luan. E ele fez isso já diversas vezes, seja com o Luan, com o Bruno Alves, com o Diego Costa, com o Rofran, ou tanto faz. Pra mim tava muito claro que ele ia fazer aquilo quando ele decide. Porque o erro dele não é. Vi muita gente falando, essa saída que o Diniz deixou é horrorosa, essa saída. Eu não concordo, primeiro. Eu acho que é uma forma bem válida de atrair o adversário para depois superá-lo e já quebrar a primeira linha de marcação. Acho bem válida, mas quando feita quando mecanizada, automatizada, os jogadores sabem o que fazer, como se posicionar e como se movimentar, e rápida, né? Para isso acontecer tem que ser rápido. Mas não foi isso que aconteceu, não foi uma saída de bola, foi depois de um escanteio ou uma cobrança de falta, acho que foi escanteio, se não me engano, a bola volta, o Luan volta pro Volpe a bola, e o Volpe tá sozinho, e aí vem marcar, e o Léo Chu vem pressionar ele. Só que nessa que só tem o Léo Chu pressionando ele, e tipo, o Léo Chu sai do meio campo para pressionar, ele tá muito livre.
Só que o erro dele, pra mim, é ele tentar driblar. Porque o drible foi errado ainda. Ele dribla pro lado que o Léo Chu tá indo, na direção que o Léo Chu tá indo. Se ele tenta driblar na direção inversa, óbvio que ia ser um risco enorme de qualquer forma. Mas se passa pelo Léo Chu, o Léo Chu não ia ter tempo de voltar, entende? Foi o erro do erro. Foi o erro do erro. Nossa, eu fiquei pé da vida. É que eu não vou falar palavrão, porque eu tô tipo o Caio Ribeiro hoje. Mas. Ele é um bananão. Mas ele foi um bananão, cara. O que foi aquilo? E depois ainda ver ele pra mim, o pior foi quando a bola entra no gol, eu olho pro Luan. O Luan tá incrédulo ali ele coloca a camisa no rosto, ele se ajoelha e fala. Pô, nem quando a gente. Tipo, meu pensamento dele deve ter sido isso, né? Nem quando a gente joga bem a gente consegue, cara. Que é isso? O Volpe, a falha pra mim é toda do Volpe. Não tem. É mais do que individual. Inteiro do Volpe. E. Só que não acho também que é. Apesar da falha ter sido grotesca, não acho que tem que falar que o Volpe é ruim, é horroroso em tudo e tudo mais. Pelo contrário, ele falhou já em vários jogos, a gente sabe de falhas de memória, assim, algumas fáceis de lembrar, como, por exemplo, contra o Atlético Paranaense, temporada passada, quer dizer, que ele falha bizarramente, vitória do Atlético Paranaense no Morumbi, contra o Palmeiras no do Refletor, que foi 1-1, mais recentemente contra o Santos, que para mim foi falha. Corinthians. Então, tem esses jogos, mas querendo ou não, tem jogos muito importantes que ele vai muito bem também. Então, não acho que ele significa, vende logo, rescinde contrato, não acho que é assim. Acho que ele é o melhor goleiro, não é difícil também, mas ele é o melhor goleiro pós-Ceni que a gente já teve, e eu não acho que ele é descartável no mercado hoje. Hoje é muito difícil achar um goleiro do nível dele, para ser bem sincero. E eu não acho que com o pé ele seja ruim, pelo contrário, eu acho que ele é muito bom com o pé. É que a decisão dele hoje foi burra. Foi totalmente errada, burra. Não tem outra palavra para falar, foi burra. E no próprio jogo de hoje, ele tinha ido muito bem em saídas. Hoje teve uma que ele pega, não aparece ninguém, e aí ele se adianta, ele não dribla, ele sobe com a bola, porque não vem ninguém marcar ele. Na hora que algum marcador sai de algum outro jogador do São Paulo para marcar o Volpe, ele já lança um lançamento meio rasante pro Reinaldo, que já domina, sai jogando. Então, ele é bom nisso. A decisão foi burra, ele não tentou passar, ele tentou driblar. E isso irrita demais. Acho que se ele tivesse tentado tocar, e aí, por exemplo, o erro o gol do Inter, do Yuri Alberto, que ele sai rápido no Luciano, o Luciano toca no Vitor Bueno, e o Vitor Bueno tenta sair, ali é um erro de saída. Hoje foi um erro totalmente individual. Sim, a gente já falou várias vezes aqui no podcast que o Volpe não é um Rogério Ceni, não haverá outro Rogério Ceni, mas também não é um Sidão, um Denis. É um goleiro mediano, bom para nível brasileiro. Sim, e hoje... E não vai ter outro Rogério Ceni. Esse é o nível médio do goleiro brasileiro hoje. Não tem hoje no Brasil, não tem como pegar alguém melhor que ele. Aí vai chegar alguém falando, mas o Everton do Palmeiras. O Everton do Palmeiras é uma exceção da exceção. Ele é o melhor goleiro do Brasil, disparado para mim hoje. Ele é nível seleção, tanto que ele disputa com Alisson e Ederson o posto de goleiro da seleção. E ele ainda tá atrás dos dois, para mim. E ele é o melhor do Brasil, ele é disparado, ele é exceção. Depois dele, todos vêm numa categoria totalmente abaixo, e o Volpe tá nela também, tá brigando por ali. Eu ainda acho que o Volpe é pelo menos top 7 do Brasil, eu acho que ele é. Sim, e para quem fala que Volpe não é nível São Paulo, eu acho que o São Paulo não tá mais nesse nível que a galera tá pensando aí. O São Paulo hoje é um time pouquíssimo atrativo para qualquer jogador e treinador. Mas só sobre esse lance, eu até falei no vídeo pós-jogo que eu achei bem irônico que hoje o São Paulo não foi tão teimoso, entre aspas, com a saída, e em vários momentos o Volpe até deu chutão, apelou para bola longa, coisa que não fazia tanto com o Diniz, né? E justamente hoje acontece um gol desse tipo. Irônico. Não, outra coisa que irritou demais foi que, pelo que eu vi, o Ceará só deu 2 finalizações no gol. A primeira delas, uma fraca que o Volpe pegou. Não foi nenhuma fraca, perdão. Foi uma que, se eu não me engano, foi anulada por impedimento. Não sei se ela foi contabilizada ou não. Mas teve essa, mas não sei se ela foi contabilizada porque foi impedimento. Mas a segunda foi o gol. Só que o gol, o Léo Chu pega a bola, é ele o gol, né? Ele podia já tá em cima da linha, praticamente. Podia ter finalizado de letra ali no meio rasteiro, que era gol. Então não tinha o que fazer. O São Paulo não deu chance pro Ceará, né? A chance do Ceará
foi a única que eles tiveram Veio foi a dos pés chance do mais Volpe. clara possível, assim, não tinha como perder. Então, e o pior pra mim não é nem falar, tipo, mas foi uma pressão do Ceará. Nem isso foi uma pressão do Léo Chu. Foi Exato. exclusivamente do Léo Chu no Volpe. Vacilo Então, total, erro bizonho total do Volpe. pois é, não tinha, o Luan não tava pressionado, não tinha mais ninguém sendo pressionado naquele lance. Gustavo, destile seu ódio. Agora vamos deixar você falar sobre Thiago Volpe. Não, então, algumas coisas para comentar sobre isso. Primeiro, você adiantou uma coisa, inclusive, que eu ia falar, que era da questão das nossas saídas de bola, que hoje realmente o São Paulo não trocou tantos passes na defesa igual a gente estava acostumado a ver com o Diniz. A gente estava dando muito chutão, não estava começando tanto quando vinham os meias buscar a bola. Na verdade, eu nem lembro de um lance assim dos meias indo buscar a bola no tiro de meta. E aí teve essa situação, tanto que o Ceará não jogou absolutamente nada. O Ceará era um time que estava dando trabalho para todo time que eles iam enfrentar, todo time. O Ceará não jogou nada hoje. E eu acho que foi inclusive pela maneira do São Paulo jogar. Eu acredito que eles possivelmente vieram com o pensamento de que a gente ia jogar daquela maneira de sempre. E aí, como o São Paulo jogou totalmente diferente, eles acabaram ficando meio que perdidos em campo. Mas o Ceará não jogou nada. O São Paulo abandonou a maioria dessas saídas mais curtas. Bom, o Volpe já tinha driblado uma vez. O Volpe tinha driblado um atacante já do Ceará uma vez, num lance assim também. Aí deu certo. E aí na segunda, esse lance bizonho. Para mim, teve três fases dessa falha do Volpe. A primeira foi quando ele não escolhe tocar pro Luan ou chutar, ele prefere ficar com a bola. A segunda é quando ele dribla pro lado esquerdo, justamente como vocês falaram, pro lado que o Léo Chu estava indo. E a terceira que dá para reparar bem é que ele ainda leva a bola para trás. Então ele pega a bola, ele não toca nem chuta, ele vira para a esquerda e você consegue ver que ele puxa um pouco a bola para trás, ou seja, ele jogou mais ainda a bola para a direção do gol. Eu acredito que, sei lá, não sei se ele estava esperando que o Léo Chu fosse cair na dele fingir um toque na esquerda, que era para onde ele estava indo, mas ele leva a bola para trás justamente para a direção do gol. Então foi um lance bizarro. E sobre que o Elaninho falou, para mim, o Everton é também disparado o melhor goleiro do Brasil hoje. E para mim, o segundo melhor é o Volpe, cara. Porque você pode pegar qualquer um dos primeiros times da tabela. O Internacional, a gente tem o Lomba, que a torcida do Internacional praticamente odeia o Lomba também. Tanto que a gente falou do lance do Volpe contra o Palmeiras. Hoje o Lomba deu uma dessas também, porque ele teve uma baita de uma falha, né? Achou que a bola tinha saído no lançamento, a bola não saiu, o Inter tomou o gol de desempate, que foi aí que perdeu. Bizarro esse gol também. Foi bizarro. Não, então o Inter, a torcida já não gosta do goleiro. O Flamengo sempre tá trocando de goleiro. Diego Alves acho que se machucou umas 3 vezes nas, nos últimos meses. Toda vez que ele tenta voltar, ele se machuca. E o Hugo também tinha falhado. Aí você tem outros times, o Atlético, a torcida também estava pegando no pé do Everson. No Grêmio, nunca se sabe quem vai jogar, se é Vanderlei, se é o Paulo Vitor. O Vanderlei também estava falhando. No Santos definiu o goleiro titular há pouco tempo. Então o Volpe desses times que estão lá na frente é o cara que tá mais tempo guardando posição e mais tempo jogando bem, cara. Tem as falhas que nem a de hoje, que foi bizarra, mas para mim ele é bom pro nível do futebol brasileiro e só não é melhor que o Everton, cara. É isso. Então agora acho que podemos ir para Brenner. Vou retomar aqui. Vendido ao FC Cincinnati dos Estados Unidos, da Major League Soccer. E logo quando saiu a notícia de que ele teria sido vendido antes da confirmação, os valores que estavam sendo discutidos disseram que era 18 milhões de dólares, algo em torno de 90, perto de 90 milhões de reais, algo assim. Mas na verdade, os valores divulgados pelo Globo Esporte aqui, que é uma boa fonte, são 3 milhões de dólares pela venda, cerca de 70 milhões, 2 milhões de dólares de bônus se Brenner jogar 10 partidas, o que deve jogar, né?
o que dá cerca de 10,7 milhões de reais, aí 20% da mais-valia, valor excedente aos 13 milhões em uma futura venda, e 5 anos de contrato para o Brenner nos Estados Unidos. Então, o que vocês acharam dessa venda do Brenner? Ele que teria pedido para sair, teria pedido para ser vendido, teria pedido para que o São Paulo aceitasse a proposta do FC Cincinnati. Então, eu quero saber a opinião de vocês sobre esse negócio, sobre a saída do Brenner e até sobre o movimento dele de ir para os Estados Unidos, que é bem diferente para um jogador que tem tanto potencial, jovem e que teria mercado fácil na Europa. Fala aí, Gustavo. Cara, eu particularmente não gostei tanto assim dessa venda. A gente tá em fevereiro, ou seja, passando da metade da primeira metade da temporada europeia. Para nossa é o fim já, mas para eles é outra. Então, cara, essa é geralmente uma janela de transferências lá na Europa que os times não têm tanto dinheiro assim para desembolsar. Eu acredito que se o São Paulo tivesse segurado até o mês de junho, que é quando junho, julho, que é quando a janela europeia de começo de temporada está aberta, eu acredito que a gente teria conseguido fazer um dinheiro a mais com o Brenner. Talvez a gente fosse cair no azar de por o São Paulo estar numa fase ruim, o Brenner continuar jogando mal igual ele estava, mas eu acho que isso uma hora ou outra ia acabar mudando, tanto com a troca de técnico. A gente já viu hoje que o São Paulo fez uma boa partida. Então eu acho que a gente conseguiria ter feito uma venda melhor com ele. Até porque se girar em torno desses 70 milhões que você falou, era o que o Ajax estava oferecendo justamente alguns meses atrás. Então eu não gostei tanto assim. Pro Brenner, pessoalmente, como assim, profissionalmente para ele, eu também não vejo muito o que acrescenta na carreira dele ele acabar indo para um time que é até um pouco desconhecido dos Estados Unidos. É claro que o dinheiro é na maioria das vezes o que eles procuram, né? Mas obviamente que se ele fosse para a Europa ele ia tá ganhando uma visibilidade maior. Então eu acho que a gente poderia ter feito um negócio melhor. Não julgo, não falo que foi errado, até porque a gente precisa muito de dinheiro nessa hora. O Casares já tinha anunciado que a gente ia precisar vender muita gente para fazer dinheiro. Então, se realmente era necessário a se fazer, então tem que fazer mesmo, tem que vender. Ainda mais quando ele pede, né? Isso seria um empecilho para vender ele daqui a 6 meses. Mas é isso, eu acho que se a gente conseguisse fazer ele ficar até junho, até julho, eu acho que a gente poderia ter feito uma grana melhor com ele. Boa. Elaninho? Cara, quando saiu a notícia, que foi uma surpresa para todo mundo, pelo menos acredito eu, que foi de repente saiu a informação, Foi. todo mundo começou a dar e aí alguns valores giravam em torno de 100 milhões de reais, a galera comemorou, aí teve outros que falaram que era 70, a galera já ficou um pouco mais desapontada mas foi muito de surpresa. E no primeiro momento eu não gostei, antes de ver valor, antes de ver tudo, porque a gente não tem alguém como o Brenner no elenco hoje de São Paulo e não vai ser fácil buscar. Tem muita gente que ficou com a imagem dele dos últimos jogos, né? Que não conseguiu fazer gol, não estava jogando bem, e então falou: vende logo porque fez 4 meses, jogou 4 meses bem, mas não vale nada, deu sorte e tudo mais. Eu já não avalio que seja assim. Ele fez 21 anos agora, no final de não sei se foi no começo de fevereiro ou no final de janeiro, mas tanto faz. Então ele fez 21 anos, isso não é nada. E ele com 20 anos fez 22 gols em 2020. Então, e ele nem começou o ano como titular. Esse era o tempo certo, né, Elaninho? Para ele entrar. A gente lembra que ele veio muito prematuro para o Sim, time de cima, não e conseguiu se jogando, adaptar, e foi jogando de ponta emprestado. também. Jogando de ponta, foi emprestado, foi para Fluminense, não estava conseguindo. Então, cara, não é nem o pessoal fala para mim falta de critério você tá falando, a galera falar isso, porque esse era o momento exato que o Brenner tinha para começar a mostrar o futebol que ele Exato, tinha. Não é normal um exatamente. jogador da base, por mais que a base não tenha a mesma qualidade do profissional, um cara na base, no sub-17, sub-20 ter o dobro de gols de partida, cara. Para mim, um jogador desse não é igual a um outro jogador da base.
Então eu acho que para mim, ele é um dos melhores jogadores que a gente tinha vindo da base. Isso tá certo, cara. Essa galera, pra mim, tá falando, tá batendo muito bem, não. De centroavantes, eu falei isso no Twitter, inclusive. Pra mim, ele é o melhor centroavante que o São Paulo já teve depois do Luiz Fabiano de 2012. Nenhum centroavante, o São Paulo não teve nenhum melhor do que o Brenner. Aí tem muita gente que fala, mas o Caleri foi muito bom e muito importante. Mas se você analisar friamente os jogos dele e se analisar o antes do Caleri no São Paulo e o depois do Caleri, depois dele sair do São Paulo, ele não é nada demais, assim. Ele teve uma fase muito boa e ele deu, não sorte, foi mérito, óbvio, mas os gols dele foram muito importantes, vieram em momentos importantes. Por isso que o torcedor tem essa memória afetiva com o Caleri. Mas o Brenner é melhor, ele fez 22 gols, o Caleri fez 16. Em menos jogos, o Brenner fez 22 gols, e o Caleri fez 16 em 32. A média do Brenner era melhor até o fatídico 2021. Mas eu, no primeiro momento, eu não gostei. Depois, analisando, eu acho que é compreensível. Porque, primeiro que, se eu sou um clube de futebol e o meu jogador vem falar que quer sair, que não quer mais jogar, e tem uma proposta boa por ele, eu venderia. Porque não vale a pena você ter alguém no seu time ou no seu elenco que não tá afim de estar lá. Acho que o emocional pesa muito. E pro Brenner, então, nem se fala. Acho que o emocional do Brenner a gente viu que não é, talvez, o ponto forte dele. Tem uma entrevista dele para São Paulo TV que é o Conte Minha História, que ele fala que ele ficou desanimado em algum momento, que ele pensou em parar de jogar futebol, que quando ele foi pro Fluminense ele não estava nem afim mais de ser relacionado para os jogos, e que tiveram momentos que ele não estava bem. E acho que pesa muito isso. E acho que se agora ele já estava com o emocional, não estava bem, estava para baixo, estava querendo sair, não acho que daria certo continuar. Acho até que o que o Gustavo falou faz sentido de esperar para a janela de julho, porque é realmente quando os clubes europeus têm mais grana e vem pesado em investir em centros bons de futebol e com bons jogadores, como o Brasil ou outros países da América do Sul, países africanos e afins. Mas não acho que o Brenner... Se o Brenner já queria sair agora, não sei se ele ia conseguir mostrar um bom futebol nos próximos meses aí. E para o Brenner, acho que realmente não faz muito sentido ele escolher o Cincinnati, porque foi o pior time da MLS na última temporada. Então, o Brenner tem um futebol muito melhor. Ele vai ser o melhor jogador do Cincinnati, eu acho. Eles estão falando que querem contratar também o Pete Martinez, aí seria legal, acho que faria uma boa dupla. Lembrando o Gans e Caleri em 2016, seria parecido, um meia e um atacante goleador. Mas fora isso, acho que o Cincinnati é muito fraco. Então, acho que o desejo do Brenner de sair não era para ir para o Cincinnati, mas sim para sair para o São Paulo. E isso é muito preocupante. O torcedor de São Paulo precisa ficar esperto com isso. Que acho que não é à toa que o Brenner não queria ficar no São Paulo. Ele foi criado lá, óbvio que ele tem gratidão pelo clube. Ele quis sair porque, querendo ou não, quando ele era artilheiro e ele é artilheiro ainda da temporada, mas quando ele estava fazendo gol, quando ele estava sendo decisivo, e o São Paulo era líder do Brasileiro, todo mundo amava ele, elogiava ele, pagava pau nas redes sociais para ele. Depois de uma sequência ruim, vieram xingar ele, falar que ele não presta. Assim como o torcedor brasileiro é assim como todos os outros jogadores. E acho que isso abala muito o psicológico de qualquer um, de te xingarem depois de uma série de resultados ruins. Óbvio que você não quer perder, então ainda vem pessoas falarem que você não presta, e isso porque eu tô falando com termos legais, hein? Porque a galera pega muito pesado. Sim. E que eu nem vou repetir porque não vale nada a pena. Então, e depois ainda do atentado ao ônibus, que disseram que o Brenner foi um dos que ficou mais impactado com aquilo, que quase atingiram ele e tudo mais, não julgo ele querer sair. Ele, querendo ou não, alguém de origem totalmente humilde, ganha uma proposta para ganhar em dólar, para morar num lugar tranquilo, onde você provavelmente não vai ter pressão da torcida, ninguém vai te ameaçar de morte, ninguém vai tentar te matar. E eu não vejo nada de errado nele querer sair do Brasil para tentar ter uma condição de vida mesmo, não futebolística, mas de vida melhor. Então, exato. Eu acho que dá para entender todos os lados dessa história. Exato. Você até falou, e eu concordo completamente, que se o jogador não quer ficar e tem uma boa proposta, realmente não tem muito o que pensar, tem que analisar, mas a tendência é optar pela venda.
mas muita gente veio falando que se não quer ficar, vaza mesmo, vai embora, não sei o quê. Mas ninguém pensa o quão preocupante realmente é isso. Um jogador de Exato. 22 anos, com potencial, não querer ficar no clube. Por qualquer motivo. Preferir ir para o pior time da MLS. Criado, Para ele é melhor aqui. ir para um time que não esteja bem do que ficar no São Paulo, que é onde ele foi Exato. revelado. Então, é bem muito preocupante. E essa história já não é de hoje, né? Tem muito torcedor que usa o argumento que nenhum jogador é maior que o clube. Isso é verdade. Nenhum jogador é maior que o clube. Seja qual clube for. Nenhum jogador, se estiver vestindo as cores daquele clube, nenhum jogador vai ser maior do que ele. Exato. Mas tem coisas que não existem. Da mesma forma que, a empresa que você trabalha, você não vai ser maior que a empresa que você trabalha. Mas se as condições não estiverem legais, se não estiver fluindo, não tem problema nenhum em você pedir em se demitir, ou se tiver uma proposta de uma outra empresa, você se transferir. Não existe isso. Existe ingratidão, claro, se você também detonar a sua antiga empresa, mas, sabe, não tem nada de errado em se transferir, em querer sair, dadas as circunstâncias. Acho que a galera também pensa muito com o coração e pouco com o cérebro, às vezes. Tem que analisar. O cara é um ser humano, ele não é uma máquina também. Então, e por fim, só para completar o negócio do Brenner, que o Gustavo falou muito bem, a galera tem que parar de achar que todo jogador revelado pelo São Paulo vai ser o Neymar, vai ser um cara que, com 19 anos estava conquistando a América, com 20 era o melhor jogador da Libertadores e artilheiro. Não é assim que funciona. O Neymar é um caso muito raro. Aí vem alguém falando, mas o Gabriel Menino do Palmeiras está deitando, o primeiro ano dele como profissional. Outro caso muito raro, um cara que no primeiro ano como profissional já chegou na seleção brasileira. Que também oscila. Sim, óbvio que oscila, ele é jovem. Então, se tem veterano que oscila, imagina a gente jovem. Tem que ter calma. A galera já falando que o Sara é horroroso, que realmente ninguém era astronauta e sei lá o quê, fazendo piada. Calma, em Cotia ele era um dos melhores. Ele pode realmente não render tudo que ele rendeu na base, mas que ele é lixo, que ele é horroroso, não presta, acho que não tem nada a ver. Tem que ter calma. A galera tá começando agora. É óbvio que vai oscilar, tem 20, 21 anos, todos eles, Igor Gomes, Brenner, Sara, são todos da mesma geração, eles começaram agora. Você com 20, 21 anos tava fazendo o quê? Nada, pô. Você tava chupando o dedo assistindo TV, então não tem muito o que discutir nisso aí, sabe? Então acho que a galera pega muito pesado. É só ver um exemplo não muito antigo, até recente, do Kaká. O próprio Kaká saiu chutado aqui para ganhar a melhor do mundo. Exato. Luiz Fabiano saiu chutado. Ele era até mais velho e já não oscilava tanto, e mesmo assim saiu chutado. São vários jogadores. Óbvio que a gente não tá falando que todo jogador que sai de São Paulo vai virar melhor do mundo. Não, não é isso. Ou todo jogador que sai de São Paulo foi injustiçado. Lógico que não. Mas eu acho que tem que ter calma com os jovens. Ninguém é descartável por uma sequência ruim. Nada, existe muito contexto no futebol. Eu bato muito na tecla que é difícil você falar tal jogador é ruim, tal jogador não presta. Porque pode não prestar para o São Paulo, mas para outro clube, às vezes, num esquema diferente, num time que joga de forma diferente, que a torcida é diferente, ou a própria cidade, a adaptação do cara vai ser diferente. Tudo pode mudar, ele pode virar útil, pode ser bom. Pô, querendo ou não, o Pato, em 2013 no Corinthians, ele até fez seus gols, mas não encaixou. Um ano depois, 2014, 2015, ele foi muito importante para o São Paulo. É o mesmo jogador. Era o mesmo jogador, no mesmo período de tempo ali. Em 2015 ele foi nosso artilheiro, se não me engano, com 26 gols, 25. E em 2014 ele foi titular num time que foi vice-campeão brasileiro. Depois foi pro Chelsea, né? Sim, e no Chelsea, inclusive, ele fez 3 jogos, 2 gols. Então não dá pra falar que ele foi mal. Então acho que tem muito contexto. Às vezes o cara não dá certo num time e no outro ele brilha. Acho que não existe jogador ruim. Existe, mas é muito difícil, assim. Então, eu peço para quem tá ouvindo a gente, por favor, torcedores, calma. Fala aí, Gustavo. Não, e só para aproximar do que o Elaninho falou, não precisa nem ser o Neymar, mas a torcida espera que todo jogador da base do São Paulo seja um Lucas Moura. Eu acho que isso é ainda mais preciso, porque o Lucas Moura foi um desses que veio já chegou com os 2 pés no peito, já jogando absurdos. E, cara, a base do São Paulo é muito boa, é muito boa. Praticamente todo ano a gente revela um jogador bom pro profissional. E o que mais me incomoda da torcida é a torcida não estar acostumada com o que acontece com a gente nos últimos anos. Toda vez a gente
critica os jogadores que vêm da base e mostram em algum momento um bom futebol. Esse jogador sai por um valor alto, vai jogar na Europa e aí a gente começa a sentir falta. A gente começa a ver o jogador evoluindo lá, porque eles dão o carinho necessário para o jogador, o preparo necessário para o jogador se transformar e o jogador vira um monstro lá. Tem inúmeros casos do São Paulo que a gente pode falar e a torcida continua com essa ideia besta, cara. Continua com essa ideia besta de que os caras são ruins. A gente tem o Anthony que saiu do São Paulo com a torcida falando que ele não sabia chutar. A gente tem o Davi Neres que saiu até bem do São Paulo, mas saiu jogando muito pouco. Tem o Militão, nossa, que o Militão era criticado no São Paulo até ele começar a jogar mais de lateral direito, era um absurdo, cara, que ele era criticado. Então é muito chato isso, porque parece que a torcida não está acostumada com o próprio time, não sabe como funciona as coisas aqui. O próprio Lucas Moura chegou a ser criticado em alguns momentos. Eu lembro que... não lembro, para ser sincero, não é uma memória que eu tenho. Mas esses dias eu vi no Twitter, no Facebook, a galera pegando uns comentários antigos. Teve um momento em 2011 ali que o São Paulo foi muito mal. Que o São Paulo foi goleado pelo Corinthians, foi eliminado da Copa do Brasil pelo Avaí. E que nesse momento, obviamente, críticas para todos os lados. Até para críticas sem sentido. Então, chamaram o Lucas de pipoqueiro, que ele não servia, que ele só sabia driblar e que não agregava em nada pro time. E, pô, um ano depois ele foi campeão da Sul-Americana, marcando gol na final, sendo decisivo em todas as fases. Ou seja, o termo pipoqueiro não dá pra ir no Lucas, entende? É só ter um pouco de calma. O torcedor de São Paulo, e de outros clubes também, a gente aqui fala sobre o São Paulo, mas o torcedor brasileiro, num geral, pega muito pesado mesmo. É que o São Paulo a gente tem exemplos muito próximos a nós, né? O Anthony mesmo, que foi a nossa última venda antes do Brenner, era criticado demais, falando que 2021 ele não jogou nada. Pô, 2021 ele não fez nem 10 jogos, se eu não me engano. Ele começou a temporada, ele estava no pré-olímpico com a seleção brasileira, não tinha como ele ter apresentado também grandes coisas. 2020, né? Em 2020, perdão. E o Anthony ainda teve, no jogo contra a LDU, no Morumbi, que foi o último jogo com torcida, ele foi importante demais. Foi a jogada do pênalti que o Reinaldo converte, abre 1-0, a jogada é dele. O lance tinha acabado, ele não desiste do lance e gera o pênalti. Então, a galera pega muito pesado. Muito pesado. Inclusive, ele tá jogando mais até do que o Davi Neres, cara. Dá pra falar que ele tá jogando até mais do que o Davi Neres, ó. É bem possível falar isso também. Só eu queria completar esse debate, só falando sobre a escolha pessoal do Brenner, que eu acho que, assim, na minha opinião pessoal, quando o jogador escolhe, ele tem potencial, tem mercado para ir para a Europa, escolhe ir para a China, para um mercado mais alternativo, Arábia, até Estados Unidos, eu julgo como pouca ambição esportiva. Agora, tá errado? Não, a escolha pessoal de cada um. Quer ir para os Estados Unidos ter uma vida mais tranquila? Perfeito. Eu no lugar do jogador faria a mesma coisa, provavelmente. Ir para a China, ganhar um dinheiro, fazer o pé de meia, ir para a Arábia, ganhar dinheiro também. Perfeito. Agora, eu acho pouca ambição esportiva, porque ele deixa de ter uma oportunidade de brilhar mais, ter mais destaque, estar mais em evidência, talvez até ir para a seleção brasileira, porque o cara não vai para a seleção brasileira no UFC Cincinnati, vamos combinar. Mas não está errado, cada um, e vamos que vamos. Aí o tricolor é massa. Quem sai do tricolor se dá bem. 2021, Cincinnati campeão da MLS. Cincinnati campeão. Mais fácil o Pablo fazer um hat-trick no último jogo do Brasileirão de 2021 contra o Flamengo. Cincinnati será o primeiro campeão da Conca Champions, com um gol de Brenner na final. E aí Brenner irá enfrentar o São Paulo de Hernan Crespo na semifinal do Mundial. Você pode guardar aí, salvar, porque essa será a realidade. Não vou falar qual ano, mas essa será a realidade. E para concluir os principais assuntos dessa semana, o São Paulo está perto de fechar com o Hernan Crespo mesmo, pelo seu treinador. As notícias davam que o que dificultou esse acerto foi uma proposta da seleção chilena para o Crespo, mas o Chile anunciou nessa quarta-feira o Martín Lazarte como treinador, então abriu o caminho para o Crespo fechar com o São Paulo. Então o Tricolor deve anunciar nos próximos dias o Crespo como treinador de São Paulo, se tudo der certo.
se tudo caminhar como está indo, Crespo será o técnico de São Paulo. E aí a gente faz um episódio mais completo, analisando o modo de jogo, estilos que ele gosta, jogadores que podem ser mais aproveitados com ele no comando. A gente faz um conteúdo mais completo assim que ele for confirmado como técnico de São Paulo. Boni, Oi, fala. só para adiantar uma coisa, pessoal, a gente vai, como você falou, vai gravar mais para frente para falar aprofundar desse assunto, mas eu já queria deixar minha opinião aqui, que, cara, eu não sou tão favorável à vinda do Crespo, não, viu? Só para pimentar esse Eu nosso sou. próximo Eu sou episódio, crepista, hein? crepista. Só Crespismo, para crespismo surgindo no São Paulo? só para pimentar o próximo episódio, eu já não vou estar tão favorável assim, não. Vai ter debate, gostei, vai ter debate. É isso que a gente quer. Deixa confirmar então a contratação, porque vai que acontece alguma coisa, a gente sabe como são essas negociações, é tudo bem complexo, uma hora tá fechado, outra hora não tá. Então deixa oficializar que a gente. Bem-vindo, Doriva. Seja bem-vindo, Felipão. Então deixa fechar que a gente faz um episódio completinho para vocês, abordando tudo que a vinda do Crespo pode causar ao São Paulo. Então é isso, rapaziada. Mais um episódio do Trica Show. Obrigado a quem chegou até aqui. E valeu, Elaninho, pela presença. Tamo junto, meu parceiro. Valeu, Boni. Valeu, Gustavo. É sempre muito bom estar aqui debatendo com vocês e falando. Infelizmente, ainda não deu pra gente falar sobre uma vitória, sobre um resultado positivo em 2021. Mas, independente disso, é sempre muito bom estar aqui falando com a galera que escuta nós do Trica Show. E valeu muito pelo apoio. É muito legal ver vocês também curtindo as nossas ideias e compartilhando. E o principal de tudo para mim é não deixem de opinar também, de comentar o que acharam do jogo, o que acharam da vida do Brenner e afins. E é isso, só mandar um alô pro pessoal e agradecer. É verdade, Elaninho e Pedraço ainda não comentaram vitórias do São Paulo aqui. Olha só, tá... descobrimos a razão da queda do São Paulo em 2020. Mais um tabu a ser quebrado pelo São Paulo. Eu vou ver se eu me abstenho de algum. É porque é muito legal participar, então eu tento sempre participar, mas vou ver se eu consigo me abster de algum. E aí a gente Tem vê essa resposta. se o São Paulo venceu ou não. Aí a gente vai Olha, saber. isso me lembrou de mais uma coisa. O São Paulo tinha 8 jogos no Morumbi contra o Ceará, a gente tinha ganhado os 8. Então, realmente foi mais um tabu quebrado pelo São Paulo hoje. Pela primeira vez, a gente perdeu pontos para o Ceará. Quebrando o tabu. Mas isso é pelo Brasileirão, né? Porque eu lembro que eu estava nesse jogo, infelizmente, de um São Paulo e Ceará em 2015 pela Copa do Brasil no Morumbi, que na ocasião o Ceará era, não sei se lanterna ou estava só na zona de abaixamento da Série B, com desfalques, e o São Paulo conseguiu a proeza de perder de 2-1 do Ceará no Eu lembro Morumbi. disso. E aí, Sim, é pelo Brasileirão, pelo Brasileirão. na volta, felizmente, a gente ganhou e classificou, mas aquele jogo, nossa, aquele jogo, o que eu xinguei não tá no gibi. É complicado. E valeu, Gustavo. Tamo junto, meu parceiro. Valeu, Boni, valeu, Elaninho, valeu, galera que acompanha a gente, que acompanhou até o final. Vai tomar no cu São Paulo, vai tomar no cu Palmeiras, continua sem Mundial e principalmente vai tomar no cu Flamengo. Nessa reta final de Brasileiro, eu sou Inter desde criança. Tchê. Bate, é os guri que vai ganhar. Meu Deus. Ai, eu adoro o Gustavo e sua sinceridade nas palavras. Tem que descascar, tem que Assim descascar. que é bom. Assim que é bom. A gente nem falou do Palmeiras, porque no momento que a gente vai falar do Palmeiras, o São Paulo aplica essa traquinagem aí com a gente. Não tem nem moral pra falar nada. Mas é isso, vamos Tigres, perfeito. Valeu de novo todo mundo que chegou até aqui. Ouçam os últimos episódios, os outros episódios nas principais plataformas de áudio e no YouTube. Sigam a gente nas redes sociais, @Tricashow no Instagram, Tricashow no Facebook, @Tricashow no Twitter, bem fácil de achar. E é isso. Tamo junto. Até semana que vem. Até o próximo episódio. Até a próxima derrota ou empate do São Paulo em 2021. E tchau.